Olá, seu canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, um abraço para a comunidade Paz e Bem, para a Pós TV 247. Hoje nós estamos aqui com o Felipe Albani e vamos continuar os estudos do livro O Céu e o Inferno. Só que nós chegamos agora na parte prática, podemos assim dizer, onde estão os exemplos, e neste caso, no capítulo de hoje, de espíritos felizes. Então, praticamente são espíritos que desencarnaram e depois voltam numa condição feliz para nos darem esses depoimentos, como se fosse uma série de causas. Vou passar a palavra para o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Bom dia, galera do canal Paz e Bem. Bom dia, galera do Sejus. Bom dia a todos que, de repente, apareceram, se depararam com a gente aqui com esse tema, que é um tema muito interessante. E a gente passa agora para a fase, como a Carla falou, prática, em que a gente lida de maneira adequada com tudo aquilo que a gente já falou. Ou seja, a gente já estudou 4 livros, não é, Carla? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, aliás, o Livro dos Médiuns e a Gênese, em que falávamos de muita teoria. Tinha uma ou outra mensagem espiritual, mas nenhuma tão completa e nenhuma tão interessante no sentido de trazer depoimentos de como os espíritos vivenciam as suas situações, as suas experiências e as situações que os levaram a ficar nessas condições dentro do parâmetro que a gente fala do mundo espiritual. Ou seja, nós temos aqui a oportunidade, para quem tiver ter acesso, a oportunidade de ler o Céu e o Inferno é de uma riqueza magnífica, independentemente de sua religião, porque são mensagens dos próprios espíritos. E, mais do que nunca, tem um grande trabalho que é o critério de Kardec, que ele que selecionou essas mensagens, classificou de acordo com o que parecia mais coerente, e tem os comentários dele, inclusive, demonstrando as dificuldades que esses espíritos tiveram para lidar com determinadas situações. E hoje vamos ficar, digamos, com o lado bom da história, né? Porque, afinal, são os espíritos felizes. Mas a gente tem que tomar cuidado que, quando a gente fala de espíritos felizes, não significa que eles estejam na situação, digamos, estão em estágio superior. Não. Pegando aqui um gancho dos comentários que a gente tem, por exemplo, da escala espírita, que já foi vista aqui também, que existe uma classificação dos chamados bons espíritos, que a princípio não precisariam estar aqui na Terra. Não é o caso. Simplesmente são espíritos que conseguiram, em sua trajetória terrena, desenvolver tudo aquilo que era necessário. Então, eles estão na condição de espíritos felizes porque não sofrem. Não significa que eles não precisem reencarnar na Terra novamente. Não, eles provavelmente precisam porque ainda têm o que aprender. Então, ainda tem que desenvolver, enfim. São situações que realmente são muito interessantes. São quase 20 espíritos. E a gente vai dar uma pincelada em alguns, só para a gente ter uma ideia do tipo de vida que eles tiveram e relacionando com alguns temas que já foram abordados, que quem quiser pode dar uma olhada para a gente ver que esses temas estão relacionados, não é, ou seja, mostrando como Kardec também, utilizando essas comunicações, conseguiu desenvolver toda essa doutrina. E o primeiro é o senhor Sanson. Sanson foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, e ele tem uma situação muito interessante que ele, aí como vocês podem ver, ele pediu para ser evocado o mais imediatamente possível, com a maior frequência que fosse julgado apropriado. Ou seja, ele se colocou à disposição para receber essas, digamos assim, colaborar com tudo que fosse necessário para as investigações da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o que é interessante é que ele comenta que ele não sentiu, por exemplo, apesar de a comunicação ter sido dada 2 dias depois da desencarnação dele, a fim de 8 horas ele já estava lúcido. Ou seja, já estava em condições de se comunicar, trabalhar, enfim, fazer o que fosse necessário como espírito. E ele realmente muito interessante que quem puder ver, tem muita pergunta, tem muita questão que ele coloca. E, curiosamente, ao final, há uma comunicação de um outro espírito chamado Jorge falando para rezar pelas almas perturbadas.
Então, quando, por exemplo, a doutrina católica pede para ter a missa de sétimo dia, ter a missa de um mês, ter todas aquelas orações no momento, por exemplo, em que ocorre o falecimento, é importante que haja. Então, nós temos aqui a prova cabal de que isso ajuda. Toda oração para os desencarnados ajuda. E por mais que tenhamos teorias diferentes e práticas diferentes, não importa. O que importa é o sentimento para envolver essas pessoas. Vocês vão ver depois, não sei se antes, né, Carla? Porque afinal, às vezes a gente muda um pouquinho a estratégia, mas é importante que vocês tenham acesso aos outros tipos ou classificações de espíritos, para a gente ver o quanto é necessário, o quanto ajuda a oração para qualquer espírito, para qualquer. Aliás, até para os nossos irmãos encarnados também, para vocês, Não, para entre a nós. gente, para a gente ajuda muito. A gente também precisa de oração, É. vocês também precisam de oração, mas de qualquer forma, todo desencarnado ele sente de maneira muito maior, muito mais evidente para eles, que afinal eles não têm mais o corpo físico e eles continuam vivendo também. E aí é interessante que vocês podem dar uma olhada, como vocês podem ver na tabela, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, Pluralidade das Existências, ele tem uma pergunta sobre sexo nos espíritos. Aí vocês vão ver que o senhor Sansão fala um pouco sobre isso também, para quem tiver curiosidade. Depois tivemos o senhor Jobar. Ele foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas e também foi presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. E ele antecipou dando desejos espontâneos. Aliás, depois que desencarnou, ele tentou, digamos assim, eles já estavam pensando em evocá-lo, que afinal havia sido membro, e ele se antecipou e deu uma comunicação espontânea, contando a situação em que ele estava bem. Então, vocês têm aí também como uma... A tabela saiu, Carla. Acontece. Vocês têm aí, para quem quiser dar uma olhada melhor, alguns detalhes, a gente já estudou também no capítulo 3º da segunda parte, da separação da alma e do corpo, que às vezes é tranquilo, às vezes não é, e isso é uma coisa que varia com as situações. Mas para o espírito que teve uma vida moral muito boa, muito tranquila, soube praticar caridade, soube amar as pessoas ao redor, enfrentar os problemas de cabeça erguida e resilientes, essa separação é menos dolorosa, porque a pessoa já não está tão envolvida com a matéria. E é um recado importante para todos nós, exatamente para não ficarmos muito presos, mesmo enquanto estivermos trabalhando, vivendo nossas vidas aqui. Depois tivemos o Samuel Felipe, um homem de bem em todas as acepções da palavra, segundo Kardec. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma má ação, nem ter causado voluntariamente prejuízo a quem quer que seja. A gente chega lá, né, Carla? Você sabe que o anterior, o seu Jobá, é um dos meus prediletos, porque ele fala assim: na hora que eu fui me separar da minha alma, eu senti um abalo extraordinário, mas lembrei-me subitamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha idade madura e de toda a minha vida que veio à memória, né? E aí ele fala: olha, no momento que eu cheguei lá, né, que os espíritos me receberam, eu percebi que estava diante de todos os meus amigos, todos aqueles que nós evocamos, todos que compartilharam os nossos trabalhos, né? E daí eu fico pensando, por exemplo, a gente no Sejus, né, o tempo inteiro estudando, compartilhando, falei: não, já pensou? Chega lá, você encontra alguns logo de cara, assim, fala: ô, pessoal, que legal. Então, eu acho que eu curti o seu Jobá por isso, porque eu falo: puxa, deve ser muito bom. Você trabalha evoca, trabalha e a pessoa desencarna ou está desencarnado, de repente você chega lá e reencontra. Deve ser uma coisa que te faz feliz, né? Por isso, talvez que ele seja até um espírito que está nessa condição de feliz. Mas vamos lá, qual que era o próximo? Você estava falando do Samuel Felipe, né? Samuel Felipe, e que, segundo o Kardec também, era de um devotamento sem limites para com seus amigos.
sempre se tinha certeza de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar um favor, mesmo a despeito de seus interesses. Então, aí, para quem quiser entender melhor como é esse procedimento, como é que foi, eu indico também essa parte do homem de bem, que é um checklist muito interessante que Kardec fez para a gente entender que essa abnegação é algo essencial para a gente poder ter já um desprendimento já na carne, ou seja, o fato de você olhar menos para o seu umbigo e olhar mais para como a gente pode ser útil, ajudar os outros, é importantíssimo para a gente poder já vivenciar uma vida espiritual, digamos assim, ainda aqui na Terra. Quer falar alguma coisa, Carla? Também? Não, é só, eu não sei se as pessoas estão acompanhando, mas o que você está fazendo é o seguinte: você está dando trecho das obras onde a gente poderia identificar esses espíritos, né, que são felizes. É isso. Uhum. Então, assim, no Homem de Bem é um texto que é atribuído, se não me engano, a Santo Agostinho, que assina o Homem de Bem. Se não me engano, é Santo Agostinho que assina. Mas lá tem um exemplo deste que pode estar relacionado ao Samuel Felipe, que foi uma pessoa que teve muitas questões, né? Deixa eu pegar aqui o histórico dele, só para não falar coisa errada. Foi um espírito que teve bastante questões aí durante a vida, mas o tempo inteiro ele lutou, ele fez tudo dentro daquilo que a gente chama de bem, né? Ele passou pelas dificuldades sem abalos. Acho que talvez essa palavra de Kardec fosse a melhor. Então, quando ele desencarnou, ele foi entremeando lucidez, sonolência e aos poucos foi recuperando a consciência, segundo ele mesmo narra. Essas narrativas da passagem também eu acho muito, muito fascinantes. Mas é isso, vamos lá, Felipe. E realmente é importante porque todos nós, quando desencarnarmos, vamos ter que passar por um período em que a gente vai ter que entender o que está acontecendo. A gente chama isso geralmente de perturbação. E aí, quanto menos a gente estiver voltado para as nossas questões materiais, questões físicas, seja o dinheiro, seja a questão de sexo, seja a questão de outras questões materiais, a gente vai conseguir se libertar com mais facilidade. E esse conhecimento que a gente está trabalhando aqui também ajuda a gente a entender que a gente não está mais voltado para a matéria, ou seja, não está mais encarnado. Aí depois tem esse senhor Van Dust, o Van Durst, que afinal, não sei, acho que era, morreu em Antuérpia, eu realmente não, agora me fugiu Eu qual é acho o que deve país. ser Van Durst. Deve ser Van Van Durst. Durst, né? É muito nome europeu, a gente fica assim nessas línguas, a gente se atrapalha um pouquinho. Mas era um antigo funcionário público, morreu com cerca de 80 anos de idade, e pouco tempo após a sua morte, houve uma certa dificuldade da parte dele, que ele tentaram evocá-lo, e aí ele estava ainda passando pelo processo de perturbação. E aí os espíritos que orientavam Kardec falaram para pedir mais 4 dias antes de tentar uma nova comunicação. O que ele fala, o que a gente tem que falar sobre ele? Que ele falou que está na condição humilde, mas relativamente feliz, daquele que fez pouco mal, sem por isso visar a perfeição. E o que é interessante é o seguinte, que ele lamenta só uma coisa, não ter conhecido o que o pessoal estava estudando naquela época, que era a doutrina espírita nascente. Ele falou que a perturbação dele teria sido menos longa e menos penosa. Ou seja, nesse ponto não faltou, a princípio, um lado moral, mas o que faltou, de repente, foi a parte intelectual do conhecimento, de perceber que ele estava passando por esse processo de desvinculação do corpo físico. Ou seja, ele estava retornando o que a gente chama, né, eu acho muito bonita essa expressão, a pátria espiritual. Ou seja, perceber que ele estava novamente fora do corpo físico. E aí, provavelmente a gente já estudou também aí, vocês podem ver, quando a gente falou da volta do espírito, o instinto da vida corpórea, a vida espiritual, a parte justamente da perturbação, que é um ponto muito delicado e que praticamente em todos esses textos Kardec menciona, pergunta, que aí vocês vão ver na prática como é que isso realmente acontece.
Aí depois vamos ter esse nome aí também, bonitinho, Six Daniels. Acho que deve ser Six Denier, deve ser Six francês. Daniels, né? Deve ser francês. É a mania de falar inglês. Então, o professor de inglês tem uma É, mania ó, de falar tudo em Bordeaux, inglês. Bordeaux. Então, segundo os dados, é porque às vezes o que acontece? A gente tentou fazer traçar um perfil deles, mas às vezes as características que vêm são muito esparsas, né, Carla? Às vezes são coisas assim muito sem muitos detalhes, porque o que importava aqui realmente era a vivência dele através da desencarnação. Então, cada espírito aqui realmente merece um estudo aprofundado, mas aí, como o nosso objetivo é apresentar a obra, então por isso que a gente está dando uma pincelada em alguns pontos aqui. Então, o que ele coloca é que era um homem de bem morto por acidente e que foi conhecido do médium que ela atendeu durante a vida. O que ele fala também sobre esse período de perturbação foi o seguinte: fiquei muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me rodeavam, quando a luz se fez, eu fui inundado. Ou seja, ele demorou a perceber que estava desencarnado, mas quando percebeu, foi já um momento de despertar muito importante. E ele se sente muito feliz com esse despertar. É bem diferente quando a gente for ver, por exemplo, casos de irmãos que tiveram umas vidas um pouco complicadas, lidar, por exemplo, com irmãos com quem tiveram dificuldade de relacionamento. Aí esbarrar justamente com eles. Então, a sensação vai ser um pouco diferente. Então, o que ele tem aqui a mais para a gente ressaltar? Kardec pergunta: vossa posição foi excelente logo que entrastes no mundo dos espíritos? E a resposta: não. Tive de pagar a dívida do homem. Meu coração me fizera pressentir o porvir do espírito, mas eu não tinha fé. Precisei expiar minha indiferença pelo meu Criador, mas sua misericórdia teve consideração pelo pouco bem que tinha podido fazer, pelas dores que eu experimentara com resignação, apesar do meu sofrimento. E sua justiça, que tem uma balança que os homens jamais compreenderão, pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal foi rapidamente apagado. Então, aqui não importou exatamente a crença. A gente vê que o que importou foram os atos, mas que o conhecimento teria o ajudado a superar esse momento de perturbação. Mas ninguém está livre de passar por isso. O que é importante é a gente saber aproveitar esses momentos. Ali tinha falado, né, cara, sobre questão dos espíritos protetores, anjos guardiães, que são também temas que a gente já viu aqui no Paz e Bem. Quer falar alguma coisa antes de a gente prosseguir? Não, não foi esse daí que no meio da sessão lá que ele falava, veio um espírito sofredor, ele traz um espírito sofredor para se comunicar, Eu acho que é esse tentar sim. Até ajudar. voltando Então, aqui, essa parte é é isso bem mesmo. diferente. Ele traz um espírito sofredor no meio da comunicação dele para que esse espírito seja ajudado. Então, para ver Sim. como esses espíritos felizes, né, eles fazem o bem até numa hora em que seria uma hora dele, né? E ele abre espaço para um outro que ele ajuda para que se comunique e tenha aquele auxílio dentro da sessão mediúnica. Se não me engano, acho que até filha dele, no caso, né, que estava passando por uma certa dificuldade, Eu mas ela acho que é. propôs ajudá-la, Valérie. 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 Acertei dessa vez o francês. Agora, eu não tinha visto se era filha dele, mas eu vi que é a Valérie, eu vi que eles perguntam da filha dele, mas eu não tenho certeza se esta é a filha dele. Eu sei que Uhum. essa pessoa está em sofrimento e ele, como condutor dessa pessoa, pega e fala sobre ela, mas pode ser que seja a filha dele, pode ser que eu não tenha prestado atenção na leitura. Vamos lá, o próximo. Agora vamos para o senhor, deve ser Demore. Deve ser, não sei. Eu não sei como é que é a É o doutor conjunção vocálica do Demore, Edu. né? Vocês podem falar. Aí, esse caso foi o médico homeopata. Seu caráter, tanto quanto seu saber, lhe haviam conciliado a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis, e apesar da idade avançada, nenhuma fadiga lhe custava,
quando se tratava de ir cuidar de pobres doentes. Podemos até fazer uma ponte com um espírito que é muito admirado aqui no Brasil, que é o Bezerra de Menezes, né? A questão de ir até aos pobres, ajudá-los e também ser um médico homeopata. O preço de suas visitas não o preocupava. Custava-lhe menos deslocar-se pelo desgraçado do que por aquele que ele sabia poder pagar, porque desiste o último, na falta dele, podia sempre conseguir um médico. Ao primeiro, não só dava os remédios gratuitamente, mas com frequência lhe deixava com o que prover as necessidades materiais, o que por vezes é um medicamento mais útil. Ou seja, era de um desprendimento completo, no sentido de ajudar as pessoas. E também havia, diferentemente os outros, tinha o Sanson e o Jobar, também tinha abraçado a doutrina espírita, ou seja, ele também era um dos estudiosos da E não doutrina foi espírita. rustanguista, né? Porque o doutor Bezerra, no final, foi rustanguista. Com todo É, respeito à obra dele, né? A obra sim, com relação aos sim. pobres, mas ele acabou se desviando de Kardec. Aqui, não. É. Eu não sei nem se ele chegou a conhecer o Rustang de memória, porque ele morreu em Acho que foi antes, né? 1865. Eu acho que ele não chegou a vivenciar aquela polêmica toda, não. Mas também aqui, fazendo bem, né, Carla? Eu acho que foi mais importante para ele se desprender, né? Por isso que tem novamente a questão daí, estamos indicando a separação da alma e do corpo, que para ele foi muito tranquilo também o desencarne. Então, é importante que a gente também leve em conta essa parte moral, que apesar de as ideias serem um pouco diferentes, né, do que a gente gostaria, mas para ele foi o que é mais importante, foi esse trabalho de amor, de desprendimento total. O que às vezes é muito complicado, né, cara? Ainda mais agora com essas polêmicas todas de auxílio emergencial e tudo mais, que a gente está sendo uma dificuldade tremenda. É, esse médico, ele era amigo de Kardec, não era? Ele era amigo, É, né? Ele era amigo de Kardec. ele tem E várias mensagens dele. Ele se comunicou diversas vezes aqui. Antoine de Mora. Acabei de ver aqui. ele traz várias mensagens justamente por isso, porque ele era amigo de Kardec. É. Legal. Eu não sei se é ele que chama a atenção para a saúde dele uma vez, mas eu me lembro que tem uma mensagem que um dos espíritos vai falando com ele, olha só, você precisa se cuidar, tem isso, tem aquilo, você precisa cuidar. Falam para ele, inclusive falou para Amélie Boudet também. Os dois cuidarem da própria saúde. Legal. Então, vamos lá, qual o próximo? Senhora Viúva Fulon, sobrenome solteiro é Woli. Deve ser Woli, né? Uhum. Eu sei, isso ainda é uma dificuldade para mim também. Miniaturista muito hábil, e é uma pessoa que não teve exatamente uma fama. Você pode, por exemplo, pegar o Dr. Demore, que ia até alguns lugares, você tem, por outro lado, alguém que não era tão expansivo em termos de atitudes. Tanto que fala aqui que ressalta a amenidade de seu caráter, ou seja, não era aquela pessoa explosiva, não era aquela pessoa que tentava se impor, digamos assim. Falou também o seguinte, que o sentimento do bem era inato, ela não ostentava nem mesmo suspeitava. E já, se não me engano, no finalzinho da vida que ela teve conhecimento da doutrina espírita, mas isso a princípio não era aquela coisa que chamaria mais atenção. O que chama mais atenção aqui é o fato do sentimento do bem que ela já envolvia, já apresentava, mas que não era algo que a pessoa chamava atenção, ou seja, ela fazia o bem em silêncio. Então, ela não demonstrava toda essa bondade de maneira tão evidente. Essa aqui E era aí, amiga da senhora Allan Kardec, né? Esse espírito era amiga da Amélie. sim. Eu acho que essa daí é amiga da senhora Allan Kardec. Apesar de que isso nem é falado aqui, mas às vezes quando a gente pega algumas biografias, né, a gente pega. Eu acho que tem, não sei qual versão que eu li, mas eu fiquei bem feliz, porque eu falei, nossa, olha que bom, né? Os amigos voltando e dando testemunho de como estão, né?
É uma coisa muito legal, né? Esse é Eu muito indo bom. antes, eu volto por vocês. Para falar como é que foi. Se me deixarem, eu volto. Vamos lá. E a única coisa a ser ressaltada aqui, realmente, é aqui, ela falando sobre a. Realmente, tem comunicação aqui para a Milibudê mesmo, que ela fala exatamente com ela. A única coisa que a gente poderia mencionar é que ela disse não ter experimentado a perturbação, então praticamente ela desencarnou pronta para trabalhar. Então, assim, pelo fato de ela ter vivenciado de maneira tranquila a vida dela sem, ou seja, a caridade como a gente orienta, como a gente percebe, a gente pode pegar o exemplo de Jesus, como a gente já trabalhou nos evangelhos, e isso fica mais claro para a gente o tipo de vida que ela teve. Tem várias comunicações dela também, e aí indicar exatamente a questão de espíritos protetores, familiares ou simpáticos, porque ela também é bastante carinhosa, também fala muito sobre a questão da família, a preocupação e tudo mais, mas sempre levando em conta que ela já não está mais encarnada, então o trabalho dela era mais de orientação e não de estar ali junto para, digamos, atrapalhar ou até interferir. Até porque o papel dos espíritos não é interferir na nossa vida, por simplesmente, eles orientam, mas deixam a gente sempre com livre-arbítrio para a gente tomar a decisão. Eu tenho algumas afeições a esse espírito. Primeiro, porque é uma mulher que vem, né? E é bom, né? Se ouvir uma mulher em espírito lá falando. E tem uma hora que eles perguntam para ela que ideia você faz agora referente aos trabalhos de espiritismo. E ela fala uma coisa que eu acho que as pessoas não se dão conta, exceto aquelas que estão executando o trabalho. Ela fala assim: olha, você está encarregado de almas e o fardo é penoso de carregar, mas o objetivo você vai alcançar. E sempre que eu puder, com meus conselhos de espírito, eu estarei aqui para superar as dificuldades. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas que não estão tão próximas de um trabalho mediúnico, e aí eu posso falar por mim, inclusive, elas não têm ideia do quanto é difícil você tocar um trabalho mediúnico, você está à frente disso, porque é o tempo inteiro você lutando, né? Como se estivesse na trincheira. O tempo inteiro lutando com relação com os encarnados e com os desencarnados e com os encarnados que estão sofrendo influência dos desencarnados. Então, parece uma muvuca. E quando ela diz isso, eu acho que fica bem relatado na sensibilidade feminina, né, a noção do quanto a gente tem que fazer um esforço para fazer um trabalho no espiritismo, ainda mais de cunho mediúnico. Com certeza. Aliás, todo estudo que a gente faz não deixa de ser uma educação mediúnica, né, Carmen? Sim. Porque a gente fala muito da parte prática, como, por exemplo, o caso do livro dos médiuns, mas tem essa questão da nossa sensibilidade. Nós dois, como médiuns ostensivos, a gente tem isso mais evidente, né? Ou seja, a gente percebe, às vezes, melhor espíritos que estão mais próximos. Às vezes, a gente não consegue nem identificar exatamente o indivíduo, mas a gente consegue perceber algumas outras coisas. A gente também tem que se controlar, porque senão às vezes a gente acaba dando passividade numa situação que não é para que isso aconteça. Legal. Aí a Então gente vai vamos para o o médico médico Lúcio. russo É, e a gente dá uma parada, então, porque estou vendo aqui que a gente está quase meia hora já. legal. Então, falar do médico russo também é um caso também interessante, mas, primeiramente, é interessante que o Kardec omite o nome. Então, ele já dá uma muito rapidamente o que ele fala é o seguinte: é tão distinto por suas eminentes qualidades morais quanto por seu saber. Talvez a gente pudesse tecer uma comparação com o Dr. Demore, mas a gente não sabe se ele foi, digamos, tão abnegado quanto o Dr. Demore. Mas há um trabalho interessante que ele coloca aqui, que é essa situação de ele ter desencarnado também numa condição boa, ou seja, não ficou perturbado, não sentiu com tantas dificuldades que outros sentiram, conforme a gente vai ver posteriormente.
E aí, por isso que indicamos esses dois casos aí, para quem puder ver também, a questão da volta do espírito, assim, novamente separação da alma e do corpo, e lá no livro dos médiuns, quando a gente estudou a variedade dos médiuns escreventes, que é a questão dos bons médiuns. Então, ficam aqui algumas orientações que eu acho que são interessantes, Carla, para a gente sempre procurar ter uma vida mais tranquila, evitar tantas dificuldades, enfim, que a gente puder fazer para continuar trabalhando no bem. Quer ir mais um pouco, Carla? Eu quero ir mais um só, que a outra é Bernardin? uma mulher, não, a Condessa Paula, a Paola, acho que é Paula, não é Ah, tá. Paula, Paula mesmo. A gente tinha o Bernardin antes. Não, que eu queria pôr as mulheres aqui em destaque, já que Ah, sim, Condessa Paula é um caso magnífico. então, Mas pode passar o Bernardin para a gente passar depois para a Condessa Paula? tá bom. Tá. Bernardin é um espírito esquecido há muitos séculos. Ele fala isso. Vivi na terra na miséria e no opróbrio. Trabalhei sem descanso para trazer cada dia à minha família um pedaço de pão suficiente, mas amava meu Senhor verdadeiro. E quando ele, aquele que me carregava na terra, aumentava meu fardo de dor, eu dizia: meu Deus, dá-me força de suportar este peso sem me queixar. Difícil, né? Eu acho que é bem tocante essa situação. Eu espiava, meus amigos. Mas ao sair dessa rude prova, o Senhor me recebeu na paz. E o meu voto mais caro é reunir-vos à minha volta, meus filhos, meus irmãos, e dizer-vos: seja qual for o preço a pagar, a felicidade que vos aguarda é ainda bem superior a ele. E ele coloca que ele não tinha estudo, era filho de uma família numerosa, e serviu quem podia ajudá-lo a suportar a vida. Ele nasceu numa época de escravidão cruel, basicamente entre 1400 e 1460. E ele viu situações assim bem miseráveis, mas basicamente aqui ele coloca que o que o ajudou a vivenciar foi coragem, paciência e resignação. Certamente foi um espírito que foi muito bem preparado, né? Porque suportar todas essas humilhações sem revolta é realmente bem difícil. E outra coisa que é interessante, que ele venha com a intenção de falar o seguinte, que a inutilidade no mundo espiritual é um suplício. Ou seja, como a gente já falou outras vezes que não tem salvação, tem trabalho, aqui é o caso mais clássico, que ele trabalhou encarnado e continua trabalhando desencarnado. E ele fala que a missão dele é guiar os centros operários do espiritismo, inspirando bons pensamentos e se esforçando para neutralizar aqueles que os maus espíritos procuraram sugerir. E é por isso que indicamos esse item 27 do DCSA por as provas, termo as provas do próximo. E aí a gente vai para a Condessa Paula, que é realmente um caso espetacular. Mulher jovem, bela, rica de nascimento, ilustre de acordo com o mundo. Modelo consumado de todas as qualidades do coração e do espírito. Boa, doce e indulgente para todo o mundo. Sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em vez de envenenar. Nunca a maledicência lhe sujou os lábios. Sem soberba nem orgulho, tratava seus inferiores com uma benevolência que não tinha nada de baixa familiaridade, e sem afetar para com eles áreas de altivez ou proteção humilhante. Compreendendo que as pessoas que vivem de seu trabalho não vivem de rendas e que precisam do dinheiro que lhes é devido, seja para seu estado, seja para viver, nunca fez esperar um salário. E a gente passando por todos esses problemas hoje, né, Carlos? Muitas pelo egoísmo de muitos dos nossos irmãos que estão com essa tarefa da fortuna. Não era dessas pessoas que sempre acham dinheiro para satisfazer suas fantasias e nunca tem para pagar o que devem. Não compreendia que pudesse ser de bom gosto para um rico ter dívidas e ter-se-ia humilhado, se sentido humilhada se pudesse dizer que seus fornecedores eram obrigados a lhe fazer empréstimos. Fico pensando em alguns empresários de comunicação que ficam correndo atrás de governos exatamente para refinanciar dívidas junto ao banco público e que, para isso, fazem de tudo para eleger governantes que lhes sejam caros. A gente pode Né, mandar o cara? céu e o inferno para eles, para ver se ajuda.
Pois é. Mandar de presente o livro, falar, dá uma lidinha aí na parte final, vê o que se você se acha aí. Porque essa é a verdade, quando você vê essa parte final, tem momentos que você se acha, né, em algumas questões. Não dos espíritos felizes, acho que dos outros a gente se acha mais. Mas a gente encontra muita semelhança com algumas coisas. Aí você fala, ixi, isso aqui dá para melhorar. É É. por isso que eu recomendo ler esses exemplos e estudar. Então, e eu queria falar também aí da senhorita Emma. Não sei se você fez alguma anotação dela, porque eu também acho que é um caso bacana, ainda mais porque aqui é um canal de espiritualidade plural e ela não era espírita. Estou procurando aqui. Tá com ela aí? Tá bom. Eu Não, acho. estou procurando aqui. Porque o arquivo que eu tinha produzido era grande. Eu Aham. Aí você peguei cortou. aqui um pouquinho. Deixa eu ver Aí onde é que está ela. ela tá logo depois da. Mas eu posso falar também, se você quiser ficar mais simples. Logo Não depois de. pode ir falando que eu estou procurando aqui, então. Tá bom. Então, a Emma, o que que é? Uma jovem mulher que foi morta em consequência de um acidente com fogo, que é onde ela teve muitos sofrimentos cruéis, e ela vai se apresentar logo depois na Sociedade Espírita de Paris, que era a reunião mediúnica do Kardec, onde ele escrevia, psicografava, onde ele trouxe todas essas obras para a gente, era lá. Então, aí ela fala que o fogo da terra me salvava do fogo do inferno, assim que eu pensava na minha fé católica. Então, ela era católica. E a minha alma se refugiava na expiação do purgatório e eu rezava, sofria e chorava. Então, ela estava passando por todo esse martírio, mas ela estava dentro de uma fé católica. E ainda assim, como ela teve atitudes muito boas durante todo esse momento de sofrimento, de resignação, depois ela já dá logo a comunicação na Sociedade Espírita de Paris e mostra que ela está entre esses espíritos felizes que já estão recuperados e falando sempre em Deus, que é onipotente. Então é um caso muito muito bonito, porque senão fica parecendo que só é espírita que se recupera e vai para espírito feliz, né? E não é. Então, e ela é pouco É, estudada, inclusive dentro do movimento espírita, talvez porque justamente as pessoas não queiram falar num espírito que não era espírita. E, então, eu acho sempre importante a gente comentar o caso dela. mas tem mais de um caso, né? Tem aquele caso também do Deixa eu pôr aqui o que você marcou, peraí. que a gente já falou também agora, também que não era espírita. Ó, aqui é o que você marcou na tua tabela, tá lendo? Dá para ler aí? Que aí a única coisa que eu tinha destacado era exatamente a questão de ela não ter sofrido também perturbação. Apesar de tudo isso, ela disse que não conheceu a perturbação. Entrou serena e recolhida no dia radioso que envolve os que, depois de terem sofrido muito, tiveram um pouco de esperança. Ou Legal. seja, independentemente de ela não conhecer a doutrina espírita, a gente teve aquele caso também de um ateu também, que foi comentado aqui agora há pouco, ou seja, não importa a fé ou a falta de fé. Isso facilita uma ou outra coisa, mas isso não impede de você ter um despertar positivo no mundo espiritual. Isso é que eu acho que fica muito importante nesses exemplos que são colocados aqui. Legal. Acho que é isso, né? Depois dos outros a gente pode recomendar. Tem mais uma mulher, que é a senhora Gourdon. Anaí Bourdon. Mas aí depois acho que as pessoas podem ler, que é mais interessante ler o próprio texto, né? Que foi produzido por Kardec. E, Uhum. e é um capítulo que é gostoso de trabalhar, é gostoso da gente falar. Então, vou passar a palavra para o Felipe, para o seu encerramento. Deixa eu stop. É interessante o caso da Anaí Bourdon, porque é uma mulher trabalhadora. Então, vamos falar. Então, uma mulher muito jovem, notável pela doçura do seu caráter e de mais eminentes qualidades morais. Pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão dos arredores de Saint-Étienne. Então, só por aí a gente também tem essa questão que muitas vezes a gente fala, não, só veio médico, só veio empresário. Não, trabalhadores. Justamente anônimos, ou seja, uma família que não era uma família conhecida,
mas que também desencarnou numa condição extremamente feliz. Ou seja, a gente tem essa diversidade social também que Kardec nos traz ali. E muitas vezes esses espíritos desencarnam em condições melhores do que aqueles que estão com um pouquinho mais de grana na nossa atual situação. Então, é basicamente isso. Legal. Então tá bom, gente. Então esse foi o Caminhos do Espiritismo no canal Paz e Bem. Se você gostou, deixa aí o seu like, curta, compartilhe, nos ajude nas redes sociais a divulgar esse trabalho que nós fazemos voluntariamente. E dentro do Sejus, se quiser estudar conosco, mande a sua mensagem pelas redes sociais, o seu celular de forma particular. Felipe, além de moderador, é um dos administradores também, e a gente coloca vocês lá. Nós estamos estudando vários livros lá, vocês podem acompanhar os estudos no canal do Sejus. Então, um beijo grande, obrigada. Beijo, Carla. Beijo, galera. E até uma próxima.